Nós vamos tentar demonstrar, através da própria física, através da própria ciência, que a espiritualidade ela tem muito sentido e tem muita lógica. Que os físicos estão tentando realmente demonstrar a consciência como parte integrante do universo. Ou seja, criando equações, criando uma linha de interação entre a consciência e a matéria. E também tentar demonstrar todos esses fenômenos que nós temos na espiritualidade, como reencarnação, vida após a morte, a mediunidade, todos os fenômenos mediúnicos, isso através de uma interpretação para céticos, para convencer céticos que esta é uma questão fundamental do universo. Sabe? Que vida após a morte, a consciência, a existência de outras dimensões da realidade no universo é uma questão da natureza do próprio universo. Que não é uma questão de louco, de fanático. Então, você precisa desenvolver modelos teóricos, modelos até matemáticos, para você demonstrar que isto é uma questão extremamente racional, extremamente lógica, e que o cientista e o indivíduo que vai estar no topo do conhecimento humano, vai ter que ter essa consciência da espiritualidade. Então, espiritualidade vai ser a linha de frente da ciência no futuro. Eu digo para vocês, olha, a nossa civilização já teve muitas revoluções no conhecimento humano, né? Nós tivemos a chamada revolução do Renascimento, nós tivemos o Renascimento com o abandono da Idade Média, com o abandono das ideias retrógradas da Idade Média e o desenvolvimento da ciência propriamente dito, né? Nós tivemos a revolução, a chamada Era Nuclear. Após 1945, com a explosão da primeira bomba atômica, a civilização entrou num determinado conhecimento da matéria, da energia contida no núcleo atômico, desprender essa energia, inaugurando uma nova era para a civilização, uma era que pode ser o nosso fim, né? Ou pode ser também um novo começo. E tivemos a revolução da era espacial, com a conquista espacial, o homem saindo da Terra e indo para o espaço, o homem começando a questionar o seu papel no universo, procurando vida fora da Terra, né? O homem, assim, não se achando mais o único nesse universo grandioso que está aí, percebendo a grandiosidade do universo com o avanço da astronomia, da astrofísica, e buscando vida extraterrestre mesmo. Isso, grandes universidades, grandes centros fazem pesquisas sobre isso, buscam o famoso projeto 7, né? A famosa busca de vida inteligente lá fora. O próprio César Lattes, que faleceu recentemente, nessa semana, eu era aluno dele, e numa aula, né, eu perguntei para o César Lattes se ele acreditava em disco voador e em ET. Ele parou para pensar e falou assim, olha, é claro que eu acredito. É óbvio que esse universo é tão grande que é impossível existir só nós aqui. Né? A única coisa que ele falou assim, olha, o problema é que eu nunca vi isso publicado em uma revista séria, numa revista científica, um estudo, né, profundo disso. Porque você tem a revista Isso, a revista Planeta, a revista Isso, essas revistas que estão por aí, que fora do mercado científico, fora de uma linguagem séria. Aí eu falei assim, mas e se for comprovado que isso? Ele falou, ótimo, acho ótimo. Né? Pelo menos vai acabar a imbecilidade na Terra. Ele tinha uma visão, era uma pessoa super... E o curso que ele dava para mim era sobre teoria da relatividade. Ele dava sobre a teoria de Einstein. Embora eu não gostava muito do Einstein não, viu? Ele não gostava do Einstein, ele nunca gostou do Einstein, né? Você lembra? O Zé Augusto fez um pouco de mestrado na Unicamp, em física também, na minha época lá. Então, nós tivemos essa chamada Revolução Industrial, a Revolução Espacial, a Era Espacial. Após a Era Espacial, nós tivemos uma outra grande revolução, que está até hoje tomando conta do conhecimento, que é a Revolução dos Computadores. Né? Tudo é informatizado, tudo. Se você não souber mexer no computador, se você não tiver e-mail, você não existe mais no planeta. Né? Se você não tiver o seu .com.br aí, o seu .com, você não existe mais, ninguém te acha, ninguém te... Né? Hoje é tudo e-mail, tudo mensagem, tá, tudo eletrônico. Se você também não sentar no computador, não saber mexer um pouco, você está fora do planeta. Você está fora da era. Né? Você é um Neandertal nesse nosso mundo. Né? Né? Eu lembro que na época que a gente fazia física na computação, ele furava cartão, cara.
Não tinha PC. Furava cartão para rodar no 1130 os nossos programas lá. Né? Você sabia que quando o homem foi para a Lua, não existia calculadora eletrônica, nem para somar 2 mais 2. Existia régua de cálculo, nem que ficava lá. Se vocês assistirem aquele filme Apolo 13, sabe, que falhou, deu aquele pepino todo no espaço, os caras tinham que refazer os cálculos, não tinha um computador. Eles tinham um computador muito vagabundo naquela época lá. E você pega o cara lá com a regra de cálculo, assim, fazendo umas contas assim, na mão, para fazer correção de curso da NASA. Você já imaginou? O sufoco. Né? Porque tem que fazer tudo cálculo, tudo rápido. Né? Tem que resolver problemas, o cara com a regra de cálculo, fazendo continha aqui e tal. Né? Hoje você compra a calculadora por R$2 no camelô, né? Boa, né? E boa, funciona. Né? Então, eu lembro que quando eu comprei minha primeira calculadora eletrônica, eu fazia colégio técnico na Unicamp, lá, nossa, era uma revolução para fazer essa conta. Antigamente tinha que fazer na mão, pegar aquelas tabelas de logaritmo, não é umas tabelas, não achar logaritmo. Então, realmente, foi uma grande revolução para o ser humano, a informática, tudo se informatizou, bancos, sistemas, tudo, o mundo parece que deu uma mudada. Né? E o duro, que a maior parte das pessoas começaram a perceber que a tecnologia era o grande Deus, era a grande revolução do mundo moderno. E eu digo para vocês que não é. A maior de todas as revoluções vai acontecer quando 2 fenômenos, quando a ciência encontrar a espiritualidade. Quando a ciência demonstrar o espírito e demonstrar a vida após a morte. Vai ser a maior de todas as revoluções vividas pela humanidade. E pior, quando a gente conseguir estruturas matemáticas e para isso, aí nós vamos construir uma tecnologia em cima disso. Aí vai ser muito fácil você construir comunicadores interdimensionais. O teu celular vai falar com o morto. Entendeu? Você faz uma ligação para o plano astral, para o morto. Ô, Zé, você está aí. Né? Isso que eu falo que é desenvolver tecnologias, ou primeiro você precisa desenvolver teorias, modelos matemáticos, para você desenvolver como é que funcionam as comunicações. Você tem que entender como é que o espírito se comunica. Você tem que entender por que você não vê o espírito, se ele está aqui. Que tipo de radiação o espírito emite? Por que o médium vê? Por que o paranormal vê? Você tem que desenvolver modelos teóricos para explicar que tipo de radiação que é, que modelo. Como é que funciona isso? Como é que o espírito se desloca no espaço? Né? Então você desenvolve modelos para isso. Então a grande revolução do ser humano, e outra, a grande revolução vai ser quando nós tivermos uma noção muito mais profunda de quem são os seres extraterrestres. Claro, primeiro a gente tem que fazer não é você sabe que muita gente, quando eu dou palestra sobre ufologia, faz a seguinte pergunta para mim: mas Laércio, quem são os ETs? O que eles querem de nós? Então eu faço a seguinte pergunta: eu acho que você está fazendo a pergunta errada. Primeiro você tem que fazer a seguinte pergunta: quem é você? E o que é que você está fazendo aqui? Você sabe disso? Se você não tem noção de quem você é, nem o que está fazendo aqui, como é que você quer saber quem é o ET e o que ele está fazendo aqui? Porque pode ter certeza de uma coisa: o ET conhece o teu espírito. Ele sabe da existência do espírito, ele sabe da existência da vida após a morte,